Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai ter polêmica, isso mesmo. Vocês já viram aí na capa do vídeo, esse assunto ele é um assunto muito polêmico, mas eu vou trazer aqui alguns números para a gente analisar juntos, para a gente discutir. E aí, se vocês entenderem que a gente precisa aprofundar ainda mais, é só vocês deixarem nos comentários aí que gostaram do assunto e que querem que a gente esmiúce mais esses exemplos. Não tem nenhum problema, a gente vai trazer com o maior prazer. Mas, como sempre, eu vou começar aqui o vídeo pedindo a vocês que gostam do nosso conteúdo, que gostam dos assuntos que a gente traz aqui, que deixem o seu like, né? O like é a maneira que o YouTube tem para entender que o conteúdo é relevante, é bacana, as pessoas estão gostando, e aí ele vai oferecer para mais pessoas, não é? Não deixe também de escrever o seu comentário aí na área específica. Isso é importante também, porque aí a gente vai saber se vocês estão gostando de fato, o que é que vocês querem saber mais da gente, críticas, elogios, enfim, o espaço dos comentários é um espaço para vocês. Não deixe também de compartilhar um tema como esse, um tema bem interessante para você jogar lá no grupo da família, debater com seus amigos. Vai ser bem interessante se você compartilhar esse vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque todas as vezes que sair um vídeo novo, você vai ser avisado em primeiro lugar. Mas vamos lá para o que interessa, né? Como eu disse, o assunto é polêmico, é comprar ou alugar imóvel. O que é vantagem? Eu tenho aqui a minha maneira de encarar, tenho as minhas preferências, sei o que eu gosto, mas eu vou trazer aqui números para que a minha opinião não fique apenas na questão do gostar, né? Vou trazer números porque com os números aqui a gente consegue debater mais o assunto. Importante também eu deixar claro que a gente vai analisar aqui fatores levando em consideração um imóvel financiado no prazo médio que se financia hoje nos bancos, Caixa Econômica e bancos privados também que fazem crédito imobiliário. Então, a gente está confrontando uma compra de imóvel financiada e você morar de aluguel. Comprar ou alugar, mas é um comprar financiado. Depois a gente vai entrar no detalhe das outras possibilidades, o que é que eu penso em outras situações de alguém comprar um imóvel à vista, se for o caso. Então, vamos lá. Para mim, logo de cara, eu digo o seguinte: comprar um imóvel financiado jamais será uma escolha vantajosa em detrimento de morar de aluguel. Aí você diz, pô, eu vou morar de aluguel, mas se eu ficar pagando o imóvel, uma hora esse imóvel vai ser meu. Vamos entender o que é que eu estou falando aqui. Você vai morar de aluguel, mas você vai precisar guardar o dinheiro para comprar o seu imóvel lá na frente, se for sua escolha de ter um imóvel próprio, né? Mas financeiramente essa conta nunca vai fechar. Mas tem alguns aspectos que fazem com que o brasileiro opte por essa compra financiada. Primeira delas é a questão cultural, né? Aqui a gente tem um ditado famigerado que diz assim: quem casa quer casa. Mas no final das contas, na maioria das vezes a gente tem o seguinte: quem casa quer dívida. Porque a compra do imóvel financiada não é uma compra, a realização do imóvel próprio, a realização da casa própria, não. A compra do imóvel financiado é a realização do sonho da dívida de longo prazo. Até que você chegue num ponto que esse imóvel seja de fato seu, você corre todos os riscos, talvez até mais, de quem mora de aluguel, quando fala assim, não tem uma casa. Porque o cara que compra um imóvel financiado, se deixar de pagar, o imóvel a dívida pode ser executada judicialmente sim e vir a perder esse imóvel. O segundo ponto que eu acho importante a gente trazer aqui, que faz com que os brasileiros médios eles comprem imóvel financiado, é a falta de conhecimento de finanças pessoais. O brasileiro não tem esse conhecimento das finanças, ele não tem o entendimento do que a inflação corrói do poder de compra dele, ele não tem conhecimento do quanto os juros compostos contra ele corrói a possibilidade de enriquecimento dele, então ele vai pelo caminho mais simples. Aí eu já falo até do terceiro ponto. Eu não tenho disciplina para poupar, eu não consigo guardar dinheiro, mas se eu financiar, eu sei que eu vou ter a obrigação de pagar a prestação. E aí eu já vou ter o imóvel que na cabeça dele é o imóvel dele, então ele toma essa medida e compra um imóvel financiado. Mas, de maneira geral, são esses três fatores principais. O fator cultural,
É um dogma muito importante a questão do brasileiro com a coisa da casa própria. Ele tem que comprar uma casa, né, e ele termina adquirindo uma dívida. O segundo ponto é a questão do conhecimento das finanças pessoais, do que é juros compostos contra você, a questão da inflação. E o terceiro ponto foi justamente a questão da falta de disciplina, da falta de controle financeiro, que faz com que empurre ele para uma situação que termina sendo mais prática, mais óbvia. Tem alguns aspectos também que eu acho que o jovem médio brasileiro, o comprador de imóvel financiado, poderia pensar nesse momento de fazer essa aquisição. O primeiro deles é a questão justamente de que no momento da juventude, recém-casado, às vezes nem casado, ele tem uma possibilidade muito grande de ter uma habilidade na vida, ou fazer um concurso e morar em outra cidade, ou a empresa que ele trabalha transferir ele. Então, assim, se existe essa possibilidade, isso já é um fator que já dificulta, né? Que ele já poderia pensar assim, não, vou aproveitar aqui, vou guardar meu dinheiro. E esse já é o segundo ponto que eu tenho para trazer aqui, que ele deveria refletir nesse momento. A juventude permite que ele tenha tempo para investir melhor o seu dinheiro. Ele não precisa colocar o dinheiro, acumular patrimônio dessa forma através de uma dívida, para que ele tenha patrimônio depois de 30 anos. Pensa aí, um jovem, 20 e poucos anos, adquire um financiamento de 30 anos. Quando ele terminar de pagar, ele acabou de ter o primeiro filho ali quando ele comprou a casa. Quando ele terminar de pagar a casa, o filho dele está com 30 anos. Então não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Se a gente não tivesse alternativas, vá lá, mas nós temos, é isso que a gente vai falar aqui agora. Deixa eu entrar então no exemplo matemático e depois a gente vai fazer aqui algumas outras considerações para arrematar esse vídeo. Então eu peguei no nosso exemplo o seguinte, eu peguei o exemplo de uma compra financiada de um apartamento na cidade de Salvador no valor de 300 mil reais. Então um apartamento na cidade de Salvador no valor de 300 mil reais. Esse imóvel financiado, ele vai fazer com que o mutuário, a pessoa que está financiando esse imóvel, ele tenha uma parcela por 378 meses. Essa simulação foi feita no site da Caixa. 378 prestações de R$ 2.700. Importante entender que por mais que essa prestação ela venha a ser decrescente de acordo com o modelo do financiamento adotado, a correção vai empurrar essa prestação para o valor sempre aproximado, né? Essa prestação ela vai ser corrigida. Então, por mais que a gente pense nas alternativas de parcelas decrescentes e tal, a gente tem que levar em consideração também os aspectos de inflação. O que acontece? Então ele vai pagar durante 378 meses, 31 anos e meio, uma parcela de R$ 2.700, e ao final dos 31 anos e meio, ele desembolsou, fora a correção de inflação, só levando em consideração esse valor aqui, R$ 610 mil aproximadamente. É isso que vai acontecer. Agora imagine que ele comprou esse apartamento aqui financiado e o vizinho dele de porta, de frente para ele, resolveu que não ia comprar esse apartamento. Ele alugou do proprietário desse imóvel um imóvel igualzinho ao do cara que financiou. E aí, vou utilizar uma constantezinha que a gente utiliza para calcular o valor do aluguel num preço de equilíbrio, ou seja, um aluguel que não é nem caro nem barato, ou seja, que nem favorece nem o inquilino nem o proprietário, que é a constante do 0,5%. Então, se eu pegar um imóvel de 300 mil reais e aplicar uma alíquota ali de uma taxa de 0,5%, eu vou ter um valor de aluguel de R$ 1.500. Se esse indivíduo, vizinho ali de quem financiou, alugar o mesmo imóvel por R$ 1.500, se a gente levar em consideração o preço da prestação que o vizinho dele tem de R$ 2.700, ele vai ter um desembolso com moradia R$ 1.200 menor todos os meses. Aí ele vai pegar esses 1.200, vai para festa, vai para farra, vai fazer churrasco? Não. Ele vai pegar esses R$ 1.200 e ele vai investir para que a gente entenda aqui a eficiência que uma moradia de aluguel pode trazer para suas finanças pessoais. E aí eu tenho aqui os números. Se ele pegar esses R$ 1.200 e aplicar, e aí eu usei de maneira também muito conservadora, uma remuneração, uma rentabilidade de 0,5% ao mês, que é bem baixa.
ao longo dos 31 anos e meio, os mesmos 31 anos e meio, esse indivíduo que alugou o imóvel, ele acumularia 1.355.000 e blá blá blá, quase 1.356.000 reais. Ou seja, mais que 2 imóveis que o vizinho dele que financiou adquiriu. E digo mais, se ele falar assim, não, eu só vou investir até acumular os 610 mil e vou pagar à vista. Aí eu fiz uma continha bem de padeiro, levando em consideração que esse prazo vem antes e que os 610 mil só aconteceu lá nos 31 anos e meio, eu peguei os 610 e trouxe como sendo o valor de referência. Ele alcançaria 610 mil reais com 252 meses, ou seja, 21 anos de investimentos, ou seja, 10 anos e meio a menos que o indivíduo que financiou. Ou seja, por isso que eu disse que numericamente, financeiramente, jamais uma compra financiada será vantajosa. Pense que o indivíduo que alugou o imóvel, ele compra um imóvel à vista, o mesmo imóvel à vista, mais de 10 anos antes daquele indivíduo que financiou quitar a sua dívida de financiamento. Essa é a realidade matemática da compra de imóvel financiada. Por isso que eu acredito que quem não tem o recurso para comprar à vista, vale a pena sim alugar, desde que tenha a disciplina e o controle para guardar a diferença, investir com bastante inteligência e ter os recursos para até fazer a aquisição, se for o caso. Agora vamos lá, pontos aqui que eu acho também importante da gente citar, né? Eu não sou radicalmente a compra de qualquer imóvel, não é isso. Quais são os modelos de compra de imóvel que eu particularmente acredito? Eu acredito numa compra quando você já chegou num ponto da sua vida que você está estabilizado, você sabe qual é o direcionamento da sua vida, você tem o recurso para comprar esse imóvel à vista, você não vai mais mudar de cidade, seus filhos estão ali, você não pretende ter essa mobilidade mais na sua vida, então faz sentido você adquirir se você tiver o recurso para comprar à vista, para ser a casa da sua vida, o imóvel da sua vida, a realização de um sonho. Faz todo sentido. Eu não acredito também na compra do imóvel a título de investimento, ou seja, você vai comprar uma sala comercial, um apartamento para alugar. Para mim não faz sentido, eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Eu acho que se você pensa em investir em imóveis, faz muito mais sentido você fazer isso através de fundos imobiliários, que a gente já tem um vídeo aqui que a gente fala sobre isso. Mas pode fazer sentido você fazer uma compra a título de investimentos, de que forma? Você tendo conhecimento do mercado imobiliário, você vai fazer um trade de imóveis, né? Então você identificou um imóvel, uma sala comercial, ou até mesmo um apartamento, ou um terreno, que está com preço muito abaixo, você sabe, você tem assim, absoluta certeza, porque você conhece o mercado, que você vai ter uma valorização muito rápida e que você vai ter liquidez também naquele imóvel, que você vai ter procura, gente querendo comprar esse imóvel. Aí faz sentido você também fazer essa aquisição. Então percebam que não é uma questão radical, não é uma situação absoluta que em nenhuma hipótese venha fazer sentido a compra do imóvel. A compra do imóvel ela vai fazer sentido, pelo menos na minha maneira de enxergar, nessas situações. Ou você vê uma oportunidade muito grande de fazer um negócio, e é um trade, ou você já definiu ali um momento da sua vida que você não vai fazer mais nenhuma grande movimentação e você tem o dinheiro para comprar à vista. Agora, em nenhuma hipótese, eu particularmente acredito que o financiamento imobiliário seja uma alternativa melhor que você alugar e, como eu mostrei aqui no nosso exemplo, usar a diferença dos valores entre uma prestação desse financiamento e o valor do aluguel do mesmo imóvel que você compraria, você usar essa diferença para investir de maneira inteligente e adquirir, se for o caso, se for a sua preferência, esse imóvel à vista num prazo menor ou usar o dinheiro para o que você bem quiser. Disclaimer importante, essa ideia não é uma ideia minha, eu tive contato com essa ideia, com esse conceito, sei lá, 2007 mais ou menos, ouvindo o Gustavo Cerbasi, que tem até um livro dele aqui, o Casais Inteligentes.
Enriquecem Juntos, um dos livros que eu já li há muitos anos e é uma excelente recomendação de leitura para todo mundo. Então são conceitos de finanças pessoais que eu acredito, que eu trago para a minha vida e que acho que vale muito a pena, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que a polêmica esteja bem esclarecida, não é? Mas independente de qualquer coisa, se quiserem tirar dúvidas, se quiserem perguntar, podem deixar seus comentários aí, como eu já falei. Não é? Quem chegou até aqui, eu tenho que agradecer demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Procuro fazer o vídeo realmente num tom de bate-papo, aqui como se eu estivesse conversando com vocês pessoalmente, porque essa é a ideia, a gente trocar informações, a gente trocar figurinhas, e é isso que eu espero que a gente consiga fazer cada vez mais, tá bom? É isso então, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o seu like, um abraço a todos e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.